queria começar conversando contigo, né, traçando um panorama geral aí de economia de China, de Europa, principalmente por causa aí de holofotes que estão ganhando aí nos últimos dias essas economias, movimentações na Europa e na China. Falando um pouquinho sobre Europa, né, tá sendo muito difícil ler, né, uma movimentação, estava até comentando com o Gani mais cedo, sobre uma possível elevação de taxa de juros, principalmente aí com toda essa questão da guerra que se avizinha ali no quintal da Europa e um dos juros, né, juros acelerados, inflação acelerada na Europa, como a gente viu. Como que esses países europeus estão sendo impactados? Como que pode ser o movimento desses países? Você acredita que vai ter alguma sinalização do Banco Central Europeu em relação à elevação de juros, principalmente por conta desse cenário bastante tenso e tumultuado que está acontecendo por lá? Bom, o ponto é que a inflação global é muito forte. Nós estamos num momento de inflação alta. Então, todas as economias estão sofrendo esse impacto. Algumas menos e outras mais. Japão e China estão sofrendo menos. Estados Unidos está com uma inflação bem alta e iniciou seu ajuste de normalização de juros. Normalização de juros é a expressão que se usa para subir o juro. Mas os Estados Unidos está numa situação mais confortável que a Europa. Está subindo os juros para combater a inflação, onde a atividade econômica está forte. A Europa, como você bem disse, a leitura está um pouco mais difícil. Ela já tem um ciclo um pouco mais atrasado do que os Estados Unidos. Então, o crescimento econômico, a recuperação do crescimento econômico lá atrás começou depois. Então, o crescimento é um pouco menor e a inflação também está muito forte. Em algum momento, a Europa vai ter que subir os juros. Se a gente diz que os Estados Unidos atrasou, a Europa atrasou muito mais. Até discuto se os Estados Unidos atrasou demais, porque os Estados Unidos estão numa posição confortável, a atividade está boa, está bem. E é bom ter um pouco de inflação. A Europa, a atividade está mais ou menos, e eles estão deixando a inflação andar um pouco demais. Aí você agrega isso à guerra. Né? Porque a guerra é guerra mesmo, né? É uma guerra diferente. Não tem trincheira, sim, não tem avião, mas é guerra. Guerra econômica não tem a menor dúvida. E nós não sabemos onde ela vai parar. Pode atingir fortemente alguns países europeus mais do que outros. Por exemplo, a Alemanha é um país muito suscetível e muito relevante na Europa. A Inglaterra é um pouco mais distante, está um pouco menos impactada. Mas a inflação lá está muito forte. O Banco Central Europeu tem dado mostras de que não quer fazer aumento de taxa de juros. A discordância entre os membros tem ficado grande, a gente percebe isso na imprensa. Eles vão ter que subir o juro em algum momento. E quanto mais atrasar, mais traumático pode ser. Essa é a maneira como aqui na Panambi nós avaliamos o cenário inflacionário na Europa e o futuro do juro. O que pode mudar isso? Se a guerra se transformar numa coisa diferente do cenário básico que a gente tem, aí isso pode mudar. A guerra pode acabar, desaparecer, aí a inflação cai um pouco, a atividade volta a subir, e o juro aí tem que subir para combater realmente o cenário natural. Se a guerra se agravar, aí talvez a atividade econômica caia mais. E aí fica um cenário mais complicado, tem que avaliar, porque a inflação pode subir mais, com uma atividade mais fraca, é difícil, é um cenário de guerra. Agora, o cenário base é a guerra do jeito que está por mais um bom tempo, impactando todo mundo, puxando o preço de energia, os europeus vão ter que subir os juros. Mesmo que isso impacte um pouco a atividade. Eu não sei se você quer que eu já emende aqui para falar de China, ou se quer fazer algum comentário antes, senão eu fico falando demais aqui, eu sei que fica meio chato.